Está no ar o Empresários de Sucesso. Durante o ano, milhares de empresários se destacam em diversos setores, impulsionando o crescimento do Brasil. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Anegues, que está entre os melhores empresários do país. Ele comanda uma startup especializada em solucionar problemas tributários. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Olá, Estela. Muito obrigado por essa oportunidade. É uma honra estar aqui e dividir o nosso sonho com vocês. Então, Rodrigo, por que você decidiu empreender nesse ramo? Estela, eu vou começar contando um pouco da minha jornada para poder chegar na sua pergunta, né? Eu nasci no Rio de Janeiro e fui para o Nordeste, onde fui criado muito pequeno ainda, né? E lá no Nordeste eu perdi o meu pai muito jovem ainda, com apenas 9 anos de idade. E a vida começou mais cedo do que eu imaginava. Eu tive que vender picolé na rua, passei por muitas dificuldades na vida e a minha mãe, Dona Carminha, ela sempre me incentivou a estudar. E eu, muito dedicado aos estudos, fui caminhando na vida, fui aprendendo com muitas pessoas e decidi fazer o curso de contabilidade, que era uma coisa que eu até odiava, porque na escola eu sempre fui muito mais com a parte de humanas, com as relações interpessoais, e contabilidade sempre me remetia à matemática, que eu odiava. Odiava fazer conta, odiava ser exato, né? Mas foi assim onde a vida pôde me dar essa oportunidade de contribuir nessa área que é tão séria e tão fechada. Então, assim, eu identifiquei no começo da internet, na minha graduação, que o futuro da contabilidade e da parte tributária estava na internet. A gente, quando trabalhava, isso há 20 anos atrás, com contabilidade e com a parte tributária, a coisa ainda era muito manual. Ainda nem todo mundo tinha acesso a computador, ainda existia um pouco de máquina de escrever. E a gente viu que, de fato, o futuro estaria na automatização de muitas tarefas que eram muito repetitivas, que muita gente fazia uma faculdade, estudava muito e ficava muito tempo preso na frente de um computador ou de um processo manual. E muitas vezes eu via dos meus colegas e de outras pessoas por que eu estudei tanto e tenho que ficar fazendo tanta atividade repetitiva. Então, assim, o meu sonho de empreender começou aí, de que eu visualizei que se a gente tivesse uma tecnologia que pudesse liberar as atividades manuais e repetitivas, essas pessoas que se formaram comigo, inclusive eu, passaríamos para um próximo nível, que é o nível da análise. Então, a gente nunca conseguia fazer a análise da forma que a gente gostaria, porque as atividades operacionais tomavam muito tempo. Então, no caminhar da minha vida, eu trabalhei na indústria de bebidas, trabalhei em banco, trabalhei no varejo e passei 2 anos rodando a América Latina toda, baseado no México. E lá a minha cabeça foi explodindo, eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo culturas e fui me convencendo que a tecnologia estava pronta para as minhas ideias, que tinham ideias de 20 anos atrás, mas que naquele momento não existia tecnologia para o que chama-se hoje de robotizar a atividade humana. E agora me conta então, Rodrigo, como funciona a tecnologia de vocês, né? Como funciona na sua empresa? Um grande problema que existe nas empresas é que 95% das empresas hoje pagam imposto maior do que elas devem. Esse é um problema que nem toda empresa ela sabe que isso acontece dentro da sua operação. A nossa tecnologia, o que é que ela faz? Ela faz uma radiografia da vida da empresa, das operações da empresa, e essa nossa tecnologia ela está aportada a 20 anos de conhecimento, não só meu, mas também dos outros meus sócios, Ednilson, Ciro, todos aqueles que contribuíram para a inteligência do nosso software. E esse software ele tem como vocação fazer um diagnóstico, como se fosse um diagnóstico médico das empresas. Isso parece que é um pouco de mágica. Rodrigo, isso é um pouco de mágica? Não. Isso é muita experiência, muito trabalho. Toda a minha equipe, os meus sócios, nós viemos trabalhando nas maiores empresas de auditoria do mundo.
Então, a gente já fazia esse trabalho de outra forma, que era a forma tradicional daquela sua primeira pergunta. Eram muitas pessoas, muitas atividades manuais para chegar a um resultado. Então, a gente visualizou, até trabalhando nessas empresas grandes, mundiais de auditoria, que era possível substituir atividades que eram humanas por atividades pautadas em tecnologias e pequenos robôs. E, Rodrigo, hoje quantos clientes vocês atendem e qual o perfil deles, né? Imagino que vários tipos de empresas precisem desse serviço. Olha, a gente atende clientes globais, são as big companies, empresas de tecnologia, empresas do setor de vestuário, empresas de alimentação, como também empresas de médio porte, não é? Mas os nossos maiores clientes, de fato, são as grandes corporações mundiais. E quais são os desafios que vocês enfrentam nessa área de vocês? Olha, o nosso principal desafio, por incrível que pareça, está no contador. Porque o nosso trabalho, por ele buscar automatizar o pensamento humano e trazer uma resposta mais rápida nessa parte de apurar impostos, existe a figura do contador que até hoje faz esse trabalho de forma repetitiva. Então, quando a máquina dá uma resposta mais objetiva do que o ser humano, muitas vezes quem está na frente daquele processo pode se sentir ferido de achar que foi uma falta de capacidade, né? E que não é. No Brasil, por dia, são editadas mais de 67 leis. Então, é impossível hoje para um ser humano poder trabalhar e acompanhar todas essas mudanças que a lei nos impõe e, o pior, implementar durante ainda na sua jornada de trabalho todas essas mudanças que aconteceram. Então, ou ele faz o trabalho dele, ou ele estuda as mudanças, ou ele implementa. Então, a nossa proposição é tirar esse fardo do contador e trazer essa tecnologia para poder garantir que a empresa só pague aquilo que lhe cabe. E além dessa otimização de tempo, enfim, de pessoal, essa economia que vocês acabam gerando, né, para as empresas, quais outros conceitos que vocês trazem de inovadores diferentes para o mercado? O nosso robô, a gente está sempre aprendendo. Então, assim, a tecnologia, ela é incrível que ela nunca vai estar pronta, porque a cada processo, a cada empresa que a gente conhece, a gente tira o robô de cena e vai lá o ser humano para entender qual é o negócio, quais são as operações, o que a empresa fez nos últimos 5 anos pretéritos e o que ela deseja fazer dos próximos 5 anos para o futuro. Então, com base essa entrevista que fazemos com a diretoria, com o CEO da empresa, é que a partir daí a gente chama o robozinho e ele começa a trabalhar e dar ideias e dar insights de como a empresa pode se portar melhor nesse ambiente hoje digital e tributário ao mesmo tempo. E agora falando em futuro, né, o que você espera para a sua empresa no ano que vem, nos próximos 5 anos, enfim, qual a estratégia de mercado que vocês têm adotado aí para expandir os negócios? Olha só, o futuro da nossa empresa é trazer o equilíbrio da balança. Porque o que acontece hoje, Stella? As empresas, é como você apostar uma corrida de carro, onde de um lado está o governo, que é o fisco, a Receita Federal, com um carro de Fórmula 1, e do outro lado a empresa com um carro comum. Se a gente for colocar hoje qual é a entidade no Brasil que tem mais tecnologia, eu poderia ser muito assertivo de dizer que é a Receita Federal. Então, a Receita Federal hoje tem um conjunto de tecnologias muito avançadas que consegue monitorar a vida da empresa como se fosse um Big Brother. Então, está lá quase em tempo real, sabendo de todas as operações da empresa. E quando a Receita Federal hoje vai fiscalizar um grande contribuinte, uma grande empresa, as armas e os elementos de tecnologia que ela tem para perguntar é muito maior do que os elementos que a empresa tem para responder. Então, a minha empresa, ela vem aí como uma ponte, que ela equaliza essa deficiência da empresa tecnológica para que a empresa possa ter uma resposta tão ágil quanto a pergunta que a Receita Federal faz hoje para os contribuintes. Muito obrigada, então, Rodrigo, pela sua participação, por dividir com a gente a sua experiência. Eu queria agradecer a oportunidade aqui no Empresário de Sucesso, agradecer aos meus sócios, Ednilson, Ciro,
aos meus mentores, Carlos e a Cia, a minha mulher, Ana Paula, e as minhas 2 filhinhas, que é a Rebeca e a Alice. Muito obrigado. Tá ótimo, Muito obrigado, obrigada. Estela. Nós conversamos agora com o Rodrigo Anegues, que está entre os melhores empresários do Brasil com a empresa Austin Associados. Obrigada pela sua audiência, nós ficamos por aqui e até a próxima.